Você está ouvindo Franz Joseph Haydn, o nosso mentor, o mentor do nosso trabalho espiritual, que vem trazendo todas essas vibrações de luz, de cura, de homeostase, para você se sentir bem, tranquilo, através dessas melodias maravilhosas, dessa música maravilhosa. Então, se você quiser colocar um copinho com água aí do seu lado, enquanto ouve o nosso programa, fique à vontade, porque você vai poder receber essas energias, essas vibrações para você. Tudo bem? Estamos mais uma vez aqui na Madrugada Astral, na nossa querida Rádio Vibe Mundial. E hoje com uma convidada extremamente especial, uma querida Rita Andery, uma grande amiga, que nós vamos trazer um tema hoje maravilhoso. Tudo bem, Ritinha? Oi, tudo ótimo, tudo maravilhoso. A câmera. E com vocês? Então, fala um pouquinho do seu trabalho, quem você é, o pessoal está curioso. Maravilha. Bom, nós desenvolvemos um trabalho dentro da hipnose clínica terapêutica. E a hipnose clínica terapêutica, de forma muito responsável, vem mudando a vida das pessoas. Olha, hipnose, né? Dentro da questão dos traumas, das crenças limitantes que as pessoas possuem e que prende as pessoas e impede as pessoas de ter uma vida próspera, de avançar em todos os campos da sua vida. Não, hoje nós vamos falar bastante sobre essa técnica. A hipnose é uma coisa que levanta muita curiosidade, né? O pessoal quer saber muita coisa. Eu estou cheia de perguntas aqui. E a gente, em primeiro lugar, né? Porque você fala que a hipnose ajuda a tirar você do olho do furacão. O que seria isso, né? O olho do furacão foi uma analogia que nós usamos para falar sobre os traumas, as crenças limitantes e tudo que as pessoas passam na atualidade. Os problemas no geral, né? Quem já não se sentiu dentro do do furacão? olho do furacão, né? Aquele desespero, aquela coisa que você não vê saída e tá girando no meio dos problemas. De repente aparece a Ritinha para trazer exatamente. uma grande solução aí pra gente. Faz muita diferença, faz muita diferença, Deus. Faz muita mesmo. Ai, então tá bom. Então explica um pouquinho pra gente o que é essa hipnose. E assim, muita gente tem uma ideia muito errada da hipnose, sim, né? Achando sim. que você sai do corpo ou alguém vai fazer um domínio sobre você. Não entende como funciona esse processo hipnótico, né? E gera um pouco de medo. Fala, nossa, eu vou lá na terapia, a pessoa vai me hipnotizar. E se me der, né, comandos que eu não quero obedecer, aquela coisa. Então, com calma, vamos explicando para os nossos ouvintes aí como funciona essa história de hipnose, né? Quando a gente fala, Deus, sobre a hipnose clínica terapêutica, nós vamos entender um trabalho muito responsável que é feito pelo hipnoterapeuta. Na hipnose, para começo de conversa, ninguém fica fora do controle. A hipnose terapêutica, ela não trava ninguém. É ao contrário, ela é um sistema onde nós trabalhamos a forma das pessoas liberarem seus traumas, seus medos, suas angústias. Você fica consciente. Consciente o tempo todo. A gente fica consciente o tempo todo. Ninguém, né, desliga, apaga, perde o controle, né? Essa é a sensação que dá. A gente fica com a consciência ampliada, mas com ela presente. E você tendo domínio e o controle sobre o que você está fazendo. Isso, a pessoa ela não está inconsciente em momento nenhum. Certo. Ela está num grande estado de relaxamento e foco. Certo. Isso é hipnose. Então, quando as pessoas estão focadas assistindo um filme, por exemplo, elas estão em transe. Porque elas estão tão dentro do que está acontecendo naquele filme que é uma faixa de transe. Ela entra em teta de consciência. Então, por exemplo, um exemplo muito prático, né? Você está dirigindo, muitas vezes está no trânsito. Isso. De repente você fala, nossa, cheguei, nem percebi o caminho. Quando desperta, nossa, já chegou, foi tão rápido. Porque você estava com a cabeça, você estava prestando atenção,
dirigindo seu carro, fazendo tudo direitinho, mas está num estado alterado de consciência, que a gente chama de transe. Porque quando a gente fala de transe, o pessoal acha, né, que vem nesses filmes, vem alguma outra coisa. As pessoas imaginam que estar em transe é perder o controle sobre si. Isso. E não, é ao contrário. É quando você está mais focado. E dentro desse hiperfoco, nós conseguimos trabalhar, dessensibilizar fobias, trabalhar os traumas profundos. E a hipnose clínica terapêutica transforma a vida das pessoas positivamente. Ah, com certeza, com certeza. E tem uma questão, né? Porque você falou do relaxamento, a pessoa não necessariamente entra em sono profundo, né? De forma alguma. A gente vê, né, no filme, a pessoa pendulando, a pessoa dorme, apaga, desliga. Eu acho que tem uma ideia errada do que é a hipnose. Então, essa questão do sono, porque o relaxamento não necessariamente faz você dormir, né? Perfeitamente. Se nós formos falar em ondas, porque é assim que acontece a hipnose, todos nós vivemos em beta. E quando você entra num estado de relaxamento mais profundo, você passa para alfa e depois para teta, que é um relaxamento muito, muito profundo. E quando isso acontece em teta, nessa onda mais profunda, é que nós conseguimos dessensibilizar traumas, trabalhar a questão das fobias e todas as questões que paralisam as pessoas de fato. Dá um outro significado para aquele trauma que, de repente, prendeu a pessoa durante toda uma vida num único lugar. Explica para os ouvintes que eles não sabem muito bem o que é essa alfa, teta. Então, isso são as ondas cerebrais, né? Isso. Como o nosso cérebro está trabalhando naquele momento. Então, através da hipnose, a gente vai alterando essas frequências de trabalho das ondas cerebrais. E a pessoa vai entrando num ritmo de relaxamento mais profundo. Mas quando ela está relaxada em hipnose clínica, ela tem uma parte da sua consciência completamente ativa. Ela ouve, ela responde a todos os comandos que vão ser trabalhados, mas moralmente ela não faz nada que vá contra a sua própria moral. E isso é muito importante a gente Ninguém pontuar. Pode dar um comando daquilo que você não faria ou não gostaria de fazer. A pessoa sai do transe hipnótico terapêutico, né? Imediatamente. Imediatamente. Não, isso precisa ficar muito claro para ninguém ter medo a respeito disso. O que acontece? Veja se eu estou errada, para tentar explicar melhor. A gente passa por traumas, passa por situações que a gente não quer ficar entrando em contato com isso o tempo todo. Então, joga isso para o nosso inconsciente, né? Como uma forma de proteção para nós. Para a gente dar aquela, né? Sobreviver àquele trauma ou àquela situação desagradável. Exatamente. Então, aquilo é jogado lá para o nosso inconsciente. Só que aquilo fica lá. A gente, se não trabalha, não vê... E muitas vezes a gente até esquece que guardou esse trauma lá. Então, a gente nem tem, às vezes, consciência ou lembrança de que esse trauma está guardadinho lá. E quando a gente vai fazer esse relaxamento e trabalhar com a hipnose, a gente começa a ter acesso novamente a isso para ressignificar o que aconteceu. Porque, por exemplo, vamos supor, você é uma criança, acontece qualquer coisa, no momento a criança não tem nem condição emocional de lidar com aquela questão, com aquele problema. Exato. E você ressignificando isso, agora eu vou olhar para aquele trauma, eu vou trazer o trauma de volta, agora como adulta, com outro nível de consciência, com uma outra estrutura emocional para dar conta daquilo, e a gente começa a observar e ressignificar, trazer uma outra condição e guardar numa outra caixinha dentro do nosso coração, né? Eu costumo dizer que a hipnose clínica terapêutica, ela faz uma diferença gigantesca na vida das pessoas. A linha de trabalho que eu sigo, Deusi, vai falar da questão do trauma guardado no subconsciente. O nosso inconsciente, ele é responsável pelas nossas funções vitais. Respirar,
tudo que faz com que você se mantenha vivo. Agora, as questões, as memórias, os traumas estão todos instalados na sua mente subconsciente. E é aí que a gente trabalha, de forma muito tranquila, para que a pessoa não passe pelaquele trauma novamente, dando um novo significado para a dor ou... para aquilo não trazer tantos efeitos, né, na vida da pessoa, no emocional da pessoa, não desestruturá-lo de alguma forma, né? E sabe o que é importante a gente entender? É que quando a gente passa por uma hipnose clínica terapêutica, você não revive o trauma. Essa história, eu tive um problema na minha infância e foi uma coisa muito profunda e se eu fizer uma hipnose clínica, eu vou passar por aquilo de novo. Isso não existe mais. Quem ia querer um negócio desse, né? Exato. A forma como a gente trabalha hoje, ressignificando todas as questões pelas quais nós passamos e que nos trouxeram uma marca muito profunda, uma dor muito profunda, é feita hoje de forma muito tranquila e muito segura. Isso é importante, falar dessa segurança, porque assim, uma outra dúvida que as pessoas têm, né? A hora que você está me hipnotizando, eu estou lá hipnotizado e não volto mais, né? Acha que você foi para algum lugar, ficou com a cabeça em outro lugar, está adormecido, o espírito sai do corpo. Eu não sei o que as pessoas ficam pensando. As pessoas perguntam. E falam, bom, e aí, né? Eu vou ficar lá e não volto, né? Como que acontece isso? É muito importante a gente entender que, primeiro, o espírito não sai do corpo. Isso é ponto já determinado. Nem sai, quanto mais ficar presa em algum lugar, né? E todas as suas questões que vêm para a questão do trabalho terapêutico, elas estão lá guardadas na nossa mente subconsciente. E não é uma coisa mágica, ela não acontece de uma hora para outra, porque isso já está na constituição daquela pessoa. Então, é um trabalho que acontece de forma muito tranquila, muito serena. A pessoa não precisa passar pelo trauma que ela tem arraigado, de repente, uma vida inteira, novamente. Ela não precisa passar pelaquela dor. A forma como nós acessamos o trauma hoje é muito tranquila. Tem gente que precisa até de um preparo para entrar em transe, né? Sim. Porque normalmente a pessoa acha que no primeiro momento vai lá, a pessoa já entrou em transe, faz assim. E não é bem assim, né? Não. Explica um pouquinho, com calma, como é que existe esse preparo? A pessoa vai te procurar, ela vai eu tô lá ela com vai me trauma. procurar. Eu trabalho com hipnose clínica terapêutica há muitos anos. Trabalho com toda essa questão, com outras terapias integrativas. Eu sou psicanalista. Então, há uma formação extensa e pautada para a segurança do paciente. Então, quando acontece o transe hipnótico, a coisa não é como parece nos filmes. Há uma anamnese primeiro, eu vou entender toda a questão do paciente, o paciente vai trazer a sua dor, eu sou psicanalista, então tem todo um trabalho, porque as pessoas estão tão acostumadas a ver coisas nos filmes e elas acham que, de repente, tudo acontece, né, num passe de mágica. Tudo é imediato. Não, né? A hipnose é foco e relaxamento num estado de transe, na verdade. E para você poder fazer isso acontecer, existe uma entrega. Perfeito. Você precisa confiar no terapeuta. Então, essa relação leva um tempo, né? A gente vai fazendo as sessões, vai confiando no trabalho, porque senão... Porque, Deus, a hipnose, ela já acontece normalmente nas pessoas. Sim, sim. Ela é uma onda cerebral. E há muitos momentos que vocês que estão nos ouvindo também estão em transe. Quando você está assistindo um filme e você gosta muito e você entra na história do filme, esse é um transe hipnótico. É uma onda
cerebral que te coloca num tipo de transe. Às vezes você está tão entusiasmado vendo um filme que alguém te chama e você nem ouve, porque você está dentro da história daquele filme. Essa é uma onda do transe. Uhum. Então, e para entrar nesse estado alterado de consciência, a gente precisa, como eu falei, ter confiança, ter entrega, ao ponto de poder relaxar nesse nível de relaxamento. Então, não é uma coisa que vem de uma hora para outra, né? Não, a gente precisa entender a linguagem desse subconsciente, né? Do paciente, Perfeito. saber como que você vai fazer com que ele entre essa onda, né? Como você vai capturar essa onda do paciente. E é muito interessante que qualquer pessoa vai me hipnotizar. Existe hipnose de palco, de brincar e imaginar coisas, mas não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um profissional responsável que se preocupa com a vida do outro. Eu sou psicanalista. Sim, então vai tem utilizar de uma essa técnica maravilhosa para auxiliar a pessoa numa cura emocional, psíquica. Então, é a terapia. Nós estamos falando dessa hipnose de palco, né? Exatamente. Do que aparece nos cinemas, aonde o hipnoterapeuta tem controle sobre a vida da pessoa e vai fazer com que ela faça coisas que ela jamais faria se ela não estivesse em transe. Não, e a pessoa tem medo de ser ridicularizada, todo mundo tirando o sarro, que é o que a gente vê no filme, né? Na televisão. Então, faz a pessoa fazer coisas inusitadas, todo mundo dando risada. Esse é um tipo de medo. Só que se você está numa consulta terapêutica, é outra história, né? É um trabalho sério. Eu trabalho com hipnose clínica terapêutica há muitos anos. Há muitos anos. E qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Profunda. Qualquer pessoa pode ser hipnotizada, Deusi. Então. Qualquer uma. Por que qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Porque nós já passamos por um transe hipnótico todos os dias. Todas as pessoas. Isso é inevitável. É que a gente porque faz são isso de uma ondas cerebrais. Sem ter consciência presente daquilo, né? De uma forma o transe acontece de uma forma natural. Quando você está assistindo um filme na sua casa, e vamos dar um exemplo. Você está assistindo um filme na sua casa e ele é tão interessante, ele prende a sua atenção completamente. E, de repente, no filme há um estalo, há uma explosão. E você estava tão concentrado nesse filme e, de repente, você toma um susto. Esse momento é porque você estava em transe. De consciência, estava em transe. Tinha uma onda cerebral diferente, que é a onda de estado alterado de consciência, e aquilo é transe hipnótico. Então é muito mais simples. Simples do que parece. Eu sempre digo isso. É muito mais simples do que a gente acha. Eu vou parar aqui um minuto para falar do nosso patrocinador. Como vocês já sabem, o patrocínio deste programa é dos florais Deus é Luz, né? Aqueles florais que reintegram o ser com a natureza novamente. E se você quiser saber um pouquinho sobre os florais, você pode entrar no www.floraisdeuseluz.com.br ou no @DeusELuzOficial, nosso Instagram. Gente, segue a gente lá no Instagram, tem tanto conteúdo bom, né? E esses programas, além de estarem na Rádio Mundial, vão estar, né, no canal do YouTube do Deus é Luz. Entra lá no Deus é Luz, está lá no nosso canal do YouTube todos os programas. E olha que tem programa bastante, já tem bastante conteúdo lá. Então se inscreve no canal, vire nosso fã aí. A gente, verdade. Assim como você ouve a gente na rádio, né? Segue a gente nas redes sociais também. E você não quer falar, se você quiser conhecer o trabalho da Ritinha, quiser entrar em contato com ela, passa o seu @ aí, Ritinha. É @Rita Anderi com Y. Mas vai ser fácil me achar nas redes sociais, porque careca só eu. E detalhe, é careca por opção, gente. Não é careca por nenhuma outra questão. É só por opção. É uma querida, né? Então. Agora, Deusi, a hipnose clínica terapêutica, ela nos traz muitas saídas.
E hoje ela é um processo muito seguro para a resolução de traumas, fobias, medos, questões que às vezes a gente para e acha que não tem solução. E muitas vezes a pessoa nem imagina que existe uma técnica, né? Um tipo de terapia tão maravilhoso como esse. Exato. E que faz um efeito tão mais rápido e tão mais profundo do que, né? Outras coisas que a gente vê por aí e que a gente nem pensa, porque tem tanta terapia mais divulgada e tudo, e a pessoa nem vai pensar em fazer hipnose, né? Então, a questão da hipnose, a questão da hipnose clínica conta na questão da rapidez da libertação do trauma, da dor que a pessoa está passando. Porque o máximo que uma pessoa fica em hipnose, trabalhando dentro de um processo terapêutico, são 10 sessões. Olha isso. Então tem um número até razoavelmente curto, né? 2 meses e meio. No máximo 2 meses e meio. No a pessoa máximo. acha que vai ficar aquelas terapias não. intermináveis. Ela em é uma terapia breve. Você já pode resolver. Olha que maravilha. Nem eu sabia. 2 meses e meio. Um tempo maravilhoso para trabalhar. Porque as questões estão interligadas. E muitas vezes, quando nós tratamos uma única questão, essa única questão reverbera de forma muito interessante em outras questões da sua própria vida. Então, não há necessidade. Eu sempre fiz terapia e sou muito a favor de terapia. Mas não há necessidade de você ficar no terapeuta 3 anos, 4 anos. A terapia resolve as coisas não num passe de mágica, mas de forma muito específica, num trabalho muito responsável e coerente. Por isso ela é chamada de terapia breve. Porque as coisas estão todas interligadas. É o que eu falo um pouco do floral também, porque assim, a gente precisa trazer essas questões à consciência para poder dar conta disso, né? Sim. O floral ajuda muito. E a hipnose também, justamente para trazer uma rapidez, né, das questões, e você ampliar a consciência já. Porque é o que eu falo, às vezes a pessoa fica muito tempo em terapia, até para trazer consciência do problema que ela tem, que muitas vezes nem ela sabe, né? E o maior tempo da terapia é para trazer essa consciência presente e a pessoa querer se abrir para resolver aquele problema ou para entrar em contato com aquele problema. Muitas vezes a gente tem tanta resistência, né, Ritinha? Tem tanto pé atrás que a gente fala de tudo. Olha, pagando sessão, conversando, né? Eu prefiro falar de flores do que entrar no problema. E é uma defesa do ego. A gente vai pondo essas resistências. E com a hipnose não, porque você entra em estado alterado de consciência e já vamos lá direto no problema, no foco, para resolver, né? Isso é muito bom. E eu sou psicanalista, Deus. Então, eu juntei as terapias. Eu digo que hoje eu cuido do ser humano, corpo, alma, mente, espírito, emoções. É um contexto. Não dá mais para cuidar só de uma coisa. O ser humano é um todo. Então, eu preciso olhar para ele de forma integral e atendê-lo de forma integral. Então aproveita que o nosso tempo está acabando para dar um recadinho. Que mensagem você passaria para os ouvintes agora? Bom, em primeiro lugar, se permitam conhecer a hipnose clínica terapêutica. E, claro e com certeza, com profissionais sérios, com profissionais comprometidos, com profissionais responsáveis. Mas ela é extremamente eficaz. Olha, maravilhoso encontro, Ritinha. E agora, vou deixar vocês um pouquinho mais com Haydn, para vocês receberem essas bênçãos da música dele, passar uma excelente semana. Uma satisfação ter você aqui hoje, querida. Prazer foi meu.